existe o não dá. Isso é uma coisa que você tá me dizendo. Você tem que encontrar um jeito de fazer dar. Essa é a sua obrigação como empreendedor. Primeiro podcast do Avalanche de Vendas, por essa vocês não esperavam. Espero que venham muitos. São Paulo trazendo várias oportunidades pra gente. Não falei muito quando eu tava vindo aqui pelos stories no carro, mas vocês vão amar. Eu sei que vocês gostam muito dessas conversas que a gente tem. Hoje eu estou aqui com o meu parceiro, João, de Rondônia. Um grande achado pra mim no marketing digital, de verdade, porque conheci muitas pessoas aqui, mas muitas pessoas superficiais também. Mas o João é sensacional. O João tem um amplo conhecimento, mais do que eu. O João tá nesse mercado desde 2015. O João fez fórmula de lançamento. O João tem foto no palco com o Érico Rocha. Eu vou deixar o arroba dele para vocês pesquisarem ele, seguirem muito ele. Eu e o João vamos ter um projeto juntos. Então também tem mais coisa vindo para vocês aí. Que vocês têm mais novidades para vocês ficarem mais ansiosos, tá? E hoje eu vou fazer umas perguntinhas pro João, porque eu sou um bebê aqui no marketing digital. Eu comecei agora. Mas o João já é mais dinossauro, né, João? Você é um bebê, mas é um monstro em faturamento, né? Em resultado, pelo amor de Deus, você tem mais resultado que muita gente tá há 10 anos no marketing digital. Mais de conhecimento, eu sou humilde, tá? Eu posso ter faturamento, mas eu quero conhecer muito. E eu quero conhecer pessoas como você, que me ensinam, que me incentivam. O João viu erros aqui e já foi prontamente. Marcela, muda isso aqui. Isso aqui não tá legal. Faz isso aqui no curso. E muitas mudanças que vão ter no curso vai ajudar vocês por causa do João. O João me deu ideia. Esse cara aqui é um monstro. João, conta um pouquinho. Como que você conheceu o mercado digital lá em 2015, que é surreal pra mim ainda, que eu tava na faculdade em 2015 e nem pensava nisso. E você já conhecia o mercado. Fala pra mim como é que foi um pouquinho, assim, da sua trajetória, se você estava legal de vida, se foi muito confortável, se você começou do zero também. Como é que foi? Conta aí pra gente um pouquinho. Então, vou falar rapidinho aqui. É um prazer estar com vocês. Eu sou o João Neto, eu sou nascido em Porto Velho, Rondônia. Muitos dizem que é uma cidade muito longe, mas sabe o que eu costumo dizer, Marcela? Que eu tô mais perto de Miami do que você que mora no Rio de Janeiro. Com certeza, privilegiado. Então cada um tem um ponto de vista, né? E inclusive eu vou te visitar. Exatamente, em breve a Marcela vai estar lá em Rondônia com a gente. Então, um pouquinho sobre minha história, de forma bem breve. Eu nasci numa empresa de empreendedores, então meu avô tem uma empresa há mais de 40 anos, então desde que eu nasci eu fui criado ali dentro da empresa. Porém, com 13, 14 anos de idade, meu avô, às vezes eu estava ali no balcão para atender um cliente, preencher uma ficha, eu tinha muita vergonha de atender as pessoas, tinha vergonha de fazer uma ligação para passar um orçamento, sabe? Era um menino muito tímido mesmo. O que não é hoje. Exato, inclusive, mudou né? muito. Exato. Então, assim, para você ver que muitas pessoas falam assim, o João é um menino tímido, eu conheci ele quando ele tinha 13 anos de idade. Mas nós temos o poder de nos transformar. E aquele menino tímido que tinha medo de passar um orçamento para um cliente, de ligar para uma pessoa... Introvertido totalmente. Totalmente. E mudar essa realidade. Então, a gente tem o poder disso. Então, às vezes, quando a pessoa falava lá no passado que eu era tímido, talvez ela estava certa. Mas eu decidi mudar isso. Só que eu mudei um pouco para mudar. Vou contar um pouquinho para você agora. Com 17 anos de idade, eu decidi que eu ia abrir meu próprio negócio. Que eu ia ter meu CNPJ, que eu ia empreender. E aos 18 anos de idade, eu abri minha primeira empresa. Foi no ano de 2005. E lá... a ideia era ser um site, um e-commerce chamado imediatos.com. E naquela época não existia Americanas, não existia Submarino, não existia nada disso. E nós tínhamos a ideia de nós vamos ser o primeiro e-commerce da região norte, o primeiro e-commerce de Rondônia e tal. E começamos a desenvolver o site, só que nós percebemos que o mercado ele não tinha confiança em comprar produtos online. E aí nós criamos uma loja física e em 2019, um ano depois de criar a loja, eu tive uma das grandes oportunidades da minha vida, a primeira grande oportunidade da minha vida, que foi quebrar pela primeira vez. Então, aos 19 anos, eu tive a oportunidade de quebrar. Fiquei com uma dívida na época de 20 mil reais, o que era considerável impagável para mim. Não, sim, hoje em dia... Em 2005, o salário mínimo era, acho que... R$300, R$400 era o valor do salário mínimo, então eu fiquei devendo aí
10, 20, 30, quase 40 salários mínimos, né? Com 19 anos. Com 19 anos. E perceba o que o João falou. Eu tive a oportunidade de quebrar. A oportunidade de quebrar. Conta mais, João. Então, aí, depois disso, eu tive que buscar o meu primeiro emprego, né? E nessa empresa que a gente formou, que a gente quebrou, eu fui o responsável pela parte de vendas. E ali onde eu comecei a desenvolver, meio que obrigatoriamente, a minha habilidade de vender, de conversar. Então, eu era uma pessoa que tinha vergonha até num restaurante de levantar a mão e pedir algo pro garçom. Eu era essa pessoa. Eu tive que desenvolver essa habilidade... Na marra, para poder viabilizar um sonho, que era ter um negócio. E aí, na época, eu conheci uma pessoa que trabalhava na concessionária de carro e eu falei assim, cara, eu quero ser vendedor nessa concessionária. Porque ele falava que os vendedores ganhavam dinheiro e tal. E aí, um dia, ele me ligou e falou assim... Aí eu fiz a entrevista para vendedor, aí eu não fui aprovado. Eu era muito jovem, né, 19 anos. E uns meses depois ele me ligou e falou, João, tem uma oportunidade aqui na área de TI. E desde os 13 anos de idade eu fazia curso de Windows, MS-DOS na época, montagem e manutenção de computador. Então eu era meio nerd assim, nessa parte de informática. E aí a vaga era para auxiliar de TI. Eu fui para ganhar um salário mínimo, 500 e poucos reais, algo assim. E eu entrei com um objetivo muito claro. Da mesma forma que eu empreendia aos meus 18 anos, eu ia empreender dentro daquela empresa. E eu ia crescer dentro daquela empresa. Isso já era o ano de 2006. Eu passei de auxiliar de TI para encarregado de TI até ser supervisor de TI. E sempre com o objetivo de ir para vendas. Só que eu era visto como o menino do computador. O Joãozinho da TI. Nerd... assim, um pouco menos introvertido, mas ainda não me viam como perfil de venda. E eu comecei a caçar aquela oportunidade de falar para os gerentes de vendas, falei assim, eu quero ir pro comercial, E comecei a trabalhar isso internamente. No ano de 2009, 3 anos depois, eu tive a oportunidade de ir para a área de vendas. E a oportunidade que eu tive na área de vendas, quando o gerente chegou para mim, ele falou assim, João, eu preciso de alguém que entenda de computador, porque o setor que você vai trabalhar é de vendas por licitação, que as licitações são todas online. E aí eu fui para esse setor de vendas online e eu era o único vendedor que também podia vender vendas online, vendas corporativas e vendas pessoa física no showroom. Então, eu já tinha aí uns 23 anos de idade, comecei a ganhar mais ou menos ali 5 mil reais por mês. Isso em qual ano? Isso já era 2009, né? Mas era muito dinheiro. Isso muito. Em 2009. É como se fosse hoje em dia, sei lá, mais de 100 mil reais. E aí, é engraçado assim, porque quando eu abri aquela empresa com 18 anos de idade, eu criei uma meta. Eu falei assim, com 25 anos de idade eu vou ter um carro de 50 mil reais. E aí eu tinha aquilo muito claro, que eu ia ter um carro de 50 mil reais. Um carro de 50 mil reais na época é como se fosse um carro hoje de uns 150 mil. Acho que até mais. Se você comparar nosso poder de compra... Então era um super carro mesmo. E aos 23 anos de idade eu realizei esse sonho. E eu tinha vários sonhos, como conhecer São Paulo hoje, que a gente vem com muita frequência. Conhecer o Rio de Janeiro, que é onde você mora. Então eu lá em Rondônia eu tinha essa vontade. E eu comecei a realizar meus sonhos, como... ver um jogo do Corinthians, como assistir a Fórmula 1, como assistir o Rock in Rio, como assistir um show do Coldplay. Então, assim, isso tudo sendo assalariado, vamos dizer. Mas um assalariado que decidiu empreender dentro da empresa que trabalhava. Você já tinha aquele primeiro ponto, a vontade, a inconformação. Eu quero melhor. Eu tô aqui no TI, mas eu vou subir. Eu tô aqui, mas eu vou vender. E você já tinha tido a oportunidade. As portas foram abertas para você, foi como a gente estava conversando. Você pensou e co-criou aquilo. Eu quero e eu vou conseguir. E conseguiu. Exatamente. E aí, no ano de 2011, eu decidi que eu ia empreender novamente. Então, eu trabalhava no setor de vendas a governo, vendas pessoas jurídicas. Eu vendia muito carro para donos de locadora. E eu falei assim, cara, isso é um mercado. Eu vou comprar uma franquia de locação de automóveis para mim. E aí, eu fiz isso, eu comprei, só que não tinha na capital. Então, eu moro em Porto Velho, Rondônia, capital de Rondônia, e só tinha no interior. Eu falei, não tem problema, eu vou comprar a franquia no interior do estado. E eu comprei essa franquia, e no ano de 2012, eu tinha um amigo que ia cuidar desse negócio para mim, e o amigo desistiu
de cuidar desse negócio e eu fui obrigado a pedir demissão da empresa que eu trabalhava para poder tocar esse negócio. Na época eu tinha uma renda mensal ali em vendas de 20 mil reais. Meu maior salário como vendedor de carro foi 28 mil reais no mês. Então, eu decidi empreender, eu tinha um dinheiro guardado, mais minha rescisão, mais tudo, e eu fui empreender. E abri minha loja, eu como vendedor de carro, eu tinha o desejo de ter a minha loja de carro. Nossa, minha concessionária, né? De esquina, pé direito alto, coisa mais linda, e eu realizei esse sonho. Abri minha loja, e aí o meu motivo de maior gratidão na vida é ter tido essa experiência. De ter aberto essa loja, de ter ficado um ano ali aberto, de ter aprendido com tudo isso, e no final ter fechado ela, ter quebrado pela segunda vez, só que dessa vez eu quebrei, e além de perder todo o meu patrimônio, eu fiquei devendo mais de R$500 mil. Mas me conta por que você considera uma oportunidade ficar devendo R$500 mil. R$500 mil em qual ano? 2013. 2013. R$500 mil em 2013, a gente pode botar uns 2 milhões hoje? Por aí. Uma dívida impagável também. A segunda dívida impagável. Por que você considera quebrar num negócio que era o seu sonho e que, eu quero abrir uma agência de carro e é isso que eu quero pra mim? Sim. E realmente é uma coisa muito boa. Você perdeu o seu patrimônio, você perdeu a sua empresa, quebrou de novo. Por que você considera isso uma oportunidade? Porque a primeira coisa que eu percebi é o seguinte, para você dever R$500 mil, você tem que ser muito bom. Sim. A primeira coisa. Porque tem gente que não consegue dever nem R$1.000. Sim. Mas isso é só uma brincadeira. Apesar de fazer muito sentido. Eu fui entender isso, Marcela, só no ano de 2015. Que eu fui entender por que isso foi uma grande oportunidade. Eu era um excelente vendedor de carro, então eu achava que eu ia abrir minha loja, eu ia ter muito sucesso. Eu entendi que como vendedor de carro, eu era um péssimo administrador. Então uma coisa era eu chegar numa empresa, como a empresa que eu trabalhava, que é uma empresa líder no segmento no Brasil hoje. Então ela tem, sei lá, mais de 100 concessionários no Brasil. A única coisa que eu tinha que fazer quando eu chegava na empresa que eu trabalhava era vender. Eu não tinha que me preocupar com o cafezinho, eu não tinha que me preocupar com a limpeza, eu não tinha que me preocupar com nada. E aí, quando eu abri a minha loja, eu entendi que eu não tinha estrutura para aquilo. A parte administrativa é o X da questão, né? Do seu negócio, da sua empresa. Exatamente. Então, só aquela minha habilidade de ser um bom vendedor não foi o suficiente para eu ter um negócio de sucesso. E eu só entendi isso no ano de 2015, porque de 2013 a 2015... Se você me perguntasse por que eu quebrei, eu ia falar assim, a culpa foi da Dilma, a culpa foi do fulano, do ciclano, foi do Zé não sei quem que me deu cheque sem fundo, foi do fulano que me deu calote, foi isso e aquilo. E aí uma das coisas que eu entendi depois de 2015 foi o seguinte, que aquela pessoa que me deu calote, que me deu cheque sem fundo, ninguém colocou uma arma na minha cabeça para aceitar aquele cheque. Não aceitou porque você quis, escolhas. Eu aceitei o cheque. Se eu fui enganado, eu aceitei ser enganado. Né? E aí, responsabilizar os outros por algo que eu poderia ter falado, eu não vou aceitar o cheque. Eu não confio, eu não quero fazer negócio assim. Aquela famosa sensação de prazer momentâneo. Vendi, peguei o cheque em valor alto. E aí, no final, a conta não fecha. Sim. E a grande transformação mesmo da minha vida foi quando eu estava em 2015, já no estado do Amazonas, morando em Manaus, porque um amigo meu daquela empresa lá de 18 anos de idade, ele era meu sócio, ele me viu nessa situação, porque eu fiquei 6 meses dentro de casa, quase entrando em depressão, tudo, e ele me chamou para trabalhar com ele em Manaus. Então eu estava numa situação na época, Marcela, que o meu conforto... Assim, a coisa mais confortável, mais segura que me deixava em paz era ter gasolina no meu carro. Porque com gasolina no carro eu tinha como ir na casa da minha mãe comer, eu tinha como me virar. Então a coisa mais confortável que eu tinha naquele momento era ter gasolina no carro. Isso porque há pouquíssimo tempo atrás você era dono de uma concessionária de veículos. E antes de abrir a loja, eu tinha feito a minha meta de ter meu apartamento, então eu tinha vários carros e tudo. Quando eu quebrei, sobrou um carro financiado e o apartamento financiado. Foi o que sobrou. E dívida.
Então, o único ativo que eu teria era esses 2 bens financiados. Em 2015, eu fui para Manaus. E lá em Manaus, eu comecei a pesquisar na internet formas de empreender e ganhar dinheiro. E aí é que eu descobri o marketing digital, descobri o fórmula de lançamento. E na época eu tinha muita dúvida assim, sobre o Érico, sobre tudo aquilo. Então eu pesquisei muito. E não é barato? Não era barato. Até hoje então, não é. Na época, quando eu decidi fazer o fórmula de lançamento, era um investimento de R$6.000. Eu decidi voltar para Porto Velho. E eu vendi meu carro, que era financiado, e na época me sobrou R$13.000. Foi o dinheiro que me sobrou. E eu percebi, voltando um pouquinho antes, o que fez eu mudar mesmo e tomar essa decisão não foi só o Érico, foi uma palestra do Flávio Augusto no palco do Érico. Eu não conhecia o Flávio Augusto, mas o Flávio Augusto, durante a palestra dele, ele falou que o empreendedor de sucesso ele precisa ter 3 coisas: visão, coragem e competência. E aí eu entendi. Por que eu quebrei? Porque visão e coragem não me faltou. Me faltou competência. Não no que você... Porque, assim, quando a gente é bom em uma coisa, a gente é bom em venda. A gente acha que a gente domina tudo, que a gente domina o mundo, que a gente é autossuficiente, não precisa de mais ninguém. Você era muito bom em vendas. Mas a parte que cabia sustentar uma empresa, sustentar tudo aquilo que a gente, quando está dentro de... Tendo um patrão, a gente não vê. Uma água que você dá, um biscoitinho, um almoço que você vai pagando para um e para outro. E daqui a pouco... Você não tem mais noção. Vira uma bola de neve atrás de você. Sim. Você perde... E aí, na época, como eu ganhava muito bem na concessionária, então ele tinha limites de crédito alto, cartões de crédito alto, limite de empréstimo. Então, esses 500 mil foram todas dívidas com bancos e outras que eu fiz. E depois que eu assisti essa palestra do Flávio e outras, eu entendi, e além de conhecer várias pessoas que passaram pelo que eu passei e que hoje são multimilionários. Então, Geraldo Rufino, outros grandes nomes que quebraram não só uma vez, várias vezes e deram a volta por cima, me fez ter essa esperança. Principalmente uma pessoa chamada Joubert Chaves, que tem um livro chamado O Poder da Coragem. E bem em cima do livro tem assim, um empresário que ficou devendo mais de R$1 milhão e hoje é um dos maiores empresários do Brasil. E aí, na época, eu olhei assim e falei assim, nossa, eu devo só meio. Então, eu tô no lucro ainda, tudo bem. Eu tô 50% ainda. Ainda tô na média, ainda tô no... E vi a história deles e me inspirei. E eu entendi que eu precisava buscar competência, mas não só uma competência do marketing digital. E sim buscar o porquê que eu passei por aquilo. E aí eu fui atrás de cursos de desenvolvimento humano. Então eu fui fazer cursos de PNL, cursos de coaching. Então, eu fiz vários cursos de coaching, vários cursos de PNL para eu me entender e eu desenvolver novas habilidades. Por exemplo, a habilidade de ser um palestrante eu não tinha. E no meu curso de PNL, em 2015... Explica para a galera o que é PNL, para quem não entender. PNL se chama Programação Neurolinguística. Então, dentro do curso de PNL, você entende como que o seu cérebro funciona, como que foram feitas as crenças. O que são crenças? São aquelas coisas que a sua mãe fala, que a sua avó fala, ou que qualquer pessoa fala na rua. Ah, menino, você é feio. Aí você acredita que você é feio, você fica complexado com aquilo. Ah, você é gordinho. Ah, você nunca vai dar certo na vida. Ah, essa mulher não serve pra você. Aquilo aí... tudo que inconscientemente atrapalha a nossa vida adulta, porque são crenças limitantes que acarretam a vida inteira da gente, de pessoas que não acreditaram. E realmente isso eu posso falar com propriedade, porque minha mãe é psicóloga. Então isso acontece muito, muito mais do que as pessoas acham. Tem até pessoas que vão estar assistindo agora e vão falar assim, cara, eu acho que eu tô passando por isso. É real. Exatamente. Então, se você não busca se autoconhecer, fica difícil de você dar essa volta por cima. Então, eu apostei. Primeiro eu vendi o carro, vim para São Paulo, passei 34 dias entre São Paulo, Rio e Niterói, fazendo esses cursos, fazendo forma de lançamento e tudo mais. E eu só pensava no seguinte, vou fazer o 6 em 7. Famoso 6 o tão desejado 6 em 7. Então, eu falava assim, eu chegava para as pessoas, falava assim, eu vendi o carro, mas eu vou fazer o 6 em 7, parará, e o pessoal falava assim, meu, você é louco, mano, volta pra concessionária, meu, os caras querem você lá, paga 15 mil por mês pra você trabalhar. Eu falei assim, eu não vou trocar o meu sonho, a minha liberdade, por esses 15 mil reais. Eu já ganhei 15 mil reais uma vez e eu já sei como é.
Eu não tô em busca de 15 mil reais, eu tô em busca de liberdade. E eu vou te falar, aqueles 15 mil reais naquele mês ia fazer uma diferença pra mim. Como eu queria. Ia salvar a vida do cidadão. Tem como ficar só um mês? Tem como eu ficar só um mês? Porque eu preciso desses 15 mil. Mas é muito importante ressaltar que você quebrou 2 vezes, você teve empregos de cargos altos, você conseguiu o que você queria dentro de uma empresa, mas você queria ser empreendedor. Você não desistiu, em momento nenhum você desistiu. Você teve a sua agência, você abriu sua franquia, você... Em momento nenhum você desistiu, como você falou. Você teve 2 oportunidades de quebrar. E a oportunidade, quando eu estava dentro da empresa, eu empreendi lá dentro. Eu não via aquilo como um emprego, eu via aquilo como uma parte de algo para eu chegar onde eu queria. Sim. E eu aprendi muito. E até hoje eu sou muito grato por essas oportunidades. E quando foi no ano de 2016, que eu não... tinha passado um ano que eu tinha feito esses investimentos todos e eu não tinha os resultados, eu não tinha feito 6 em 7 no ano de 2016. Eu falei assim, eu vou continuar. E eu tive que vender o apartamento. Eu vendi o apartamento e aí coloquei todo esse dinheiro do apartamento em mim, no projeto, para fazer mais cursos, mais mentorias. Então, naquela época eu pagava mentorias de 10 mil reais. Eu já paguei muita mentoria de 50 mil, 80 mil. Então, se for colocar nesses 6 anos que eu estou no marketing digital, nesses 6 anos eu consegui pagar a dívida de $500 mil, consegui investir mais $500 mil em mim, em cursos e mentorias e tudo. Como, por exemplo, em 2019 eu fui ao Vale do Silício. Então, a gente passou lá 8 dias no Vale do Silício. Para quem não conhece, o Vale do Silício fica na Califórnia, nos Estados Unidos, em São Francisco. E lá é a região mais inovadora do mundo. Então, em 2015, eu coloquei aquilo como sonho. E é interessante, Marcelo, algumas coisas, porque quando eu fui tirar o visto para ir para os Estados Unidos, eu percebi que dinheiro não era tudo. Quando chega ali na hora da entrevista, o dinheiro não é nada. Aquilo ali, pra mim, foi assim, peraí, deixa eu recapitular. Eu tô desde 2015 investindo tudo isso, tenho dinheiro hoje e eu tô aqui fazendo uma entrevista que a pessoa vai decidir se eu vou para os Estados Unidos ou não. Como assim? Como que eu trabalhei esse tempo todo pra ter liberdade e agora vai ter uma pessoa que vai falar assim, não, você não vai. Negado. Ou então sim, ok. Então aquilo assim foi um baque assim pra mim, sabe? E graças a Deus, assim, em menos de 30 dias eu consegui tirar o passaporte que eu não tinha, tirar o visto e ir para os Estados Unidos. Realizar mais um desses objetivos, um grande sonho que eu tinha desde 2015. Quero conhecer essa região. Então eu nunca medi esforços para investir em mim. E quando eu conto a minha história, uma vez um professor me fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Ele falou assim, João, por que você investe esses valores, 10 mil reais num curso? Eu estou pensando aqui em fazer um curso, 5 mil reais e eu estou na dúvida. Aí eu falei para ele o seguinte, eu invisto esses 10 mil reais porque eu acredito em mim e eu acredito no meu negócio. Nossa, e que resposta, né? Assim, breve, rápida, porque o que acontece aqui, João, você que tá no marketing digital, o que eu mais ouço. Eu tenho medo. Primeiro eu vou te fazer uma pergunta. Você se arrepende de ter investido tudo isso em você? Não, porque eu investi em mim. E ninguém vai te tirar isso nunca. Se você quebrar mais 10 vezes, você tem conhecimento para se reerguer mais 10. E o que a gente mais vê aqui é a pessoa assim, eu tenho medo de investir. Eu tenho medo de investir 300 reais em um curso. 300 reais, João. Eu tenho medo de investir. E essa mesma pessoa tá lá no final de semana tomando cerveja, comendo pizza. Ela não tem medo de investir nisso, né? Agora sim, eu, Marcela, passei por momentos de ficar 15 dias dentro de casa. E eu sou muito grato à minha mãe, ao meu padrasto, a toda a minha família, porque enquanto eles tinham condição de me dar internet e comida... Que era só o que você precisava. Só isso que eu precisava. E uma caminha. E uma cama. Então, enquanto eles me ofereciam isso, eu tinha o que eu precisava. E eu passei, assim, muitos finais de semana dentro de casa. Meus amigos me chamavam para sair, eu não saía. Muitas vezes porque eu não queria, muitas vezes porque eu não tinha dinheiro. Então, por quê? Aquela ansiedade de dar certo? O meu dinheiro era todo voltado para mim, para os meus investimentos. Várias vezes eu cheguei na livraria,
e eu ter só R$50 e eu ver aquele livro que eu tava olhando há tanto tempo e falar assim, meu, Não vou ficar sem nenhum real. Não, de pegar os R$50, comprar o livro e falar assim, pronto, tô sem nenhum real, mas eu tô com o livro. E isso é uma visão, eu vou te contar, eu conheço muitas pessoas muito mais velhas que a gente, pessoas mais novas, que ganham dinheiro, que não ganham também, e eu posso te contar nos dedos de uma mão quem faria isso. Então, Pra comprar um livro? Eu tomei essa consciência, né, de fazer esses investimentos. Então, até pouco tempo, eu morava na casa da minha mãe, porque todo o meu financeiro era voltado a investir no projeto, a investir em mim. Então, eu passei anos andando de Uber, Marcela. Enquanto eu poderia, aquele dinheiro que eu tô pagando na mentoria de R$10.000 por mês, que alguns planos de mentoria que eu fiz, que todo mês R$10.000, eu poderia estar com R$10.000, andar de BMW e morar numa casa boa. Mas aqueles R$10.000, eu tava andando de Uber, morando com a minha mãe, mas obtendo mais conhecimento. Então foi uma escolha que eu fiz. Também tive a oportunidade de ter o apoio da minha mãe e tudo isso. Só que eu tive muita consciência sobre isso, porque como eu já tive dinheiro, né, lá no passado eu já tinha ganhado dinheiro, então eu já sabia como funcionavam as coisas. Então não tinha aquela ansiedade de comprar um carro, de tudo mais. Hoje, que a empresa fatura bem mais, que eu estou numa situação muito mais confortável, que eu tenho dinheiro para continuar fazendo os investimentos nos cursos, eu hoje moro num apartamento que eu mereço morar. Quando eu vendi o meu apartamento, eu vendi um apartamento de 60 metros quadrados. Hoje eu moro num apartamento de 280 metros quadrados. O meu apartamento eram dois quartos sem suíte. No apartamento que eu moro hoje, são 4 quartos com suíte. Mas o que eu costumo dizer, João, é assim, as pessoas olham pra gente nas nossas condições atuais. Pra quem não sabe, o João também é black. O João já é um produtor black, como eu também sou. E todo mundo sabe que o black é quem já conquistou, quem fatura R$1 milhão por ano. Ou quem já faturou R$1 milhão. E, então, assim, eu acho engraçado isso. Todo mundo olha como a gente está hoje, né? Todo mundo olha como a gente está hoje. Mas quem olha o João hoje não sabe que o João lá atrás quebrou 2 vezes, não sabe que o João lá de trás viu isso como oportunidade, não sabe também que o João lá de trás quebrou e depois subiu no palco do Érico Rocha com a placa de 6 em 7 que você sonhava. Não sabe que o João lá de trás hoje dá palestra e ensina milhares de pessoas. Sim. Então, assim, é muito... Eu acho que se a gente não acreditar no que a gente imagina, no que a gente pensa, como você falou, se você idealiza isso pra sua vida, é isso que você tem... É isso que você vai dar certo. Vai dar certo. Eu quero empreender, eu quero ser empreendedor, eu quero ter meu negócio, eu quero trabalhar no marketing digital. E é isso que eu quero pra minha vida. Porque quando você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Serve. Qualquer caminho serve. Exatamente. E outro caminho que eu decidi, Marcela, foi de criar histórias extraordinárias. De criar uma vida extraordinária. Esse foi o caminho que eu decidi seguir. E se arrepende de ter quebrado 2 vezes, de ter não ter voltado para aquele emprego de R$15 mil? Porque, eu vou te falar, João, R$15 mil. É uma pessoa que tá quebrada. Se eu oferecer R$15 mil, é igual... É a mesma coisa que tu... Pô, macaco que é banana. Sim. É óbvio, claro. Sim. Tô desesperado. E toda aquela pressão da família, dos amigos. Meu, esse negócio de marketing digital não dá certo, porque naquela época era uma dúvida muito grande. Não é igual hoje, que todo mundo sabe quem é Érico Rocha e tudo mais. Eu tinha que convencer as pessoas de que aquilo era real. E eu falava do 6 em 7, as pessoas falavam, e o teu 6 em 7? Cadê o seu 6 em 7? Tipo assim... Eu falei assim, não, eu tô no caminho. E sabe qual foi a primeira vez que eu fiz o 6 em 7? Em 2018. 3 anos depois de forma de lançamento. Porque eu fui para um caminho, igual eu falei para você, se eu tivesse ido pro caminho de ser um afiliado, talvez eu tinha feito o 6 em 7 muito mais rápido. Muito mais rápido. Só que eu quis ser produtor. No caso, você trocou um pouquinho as ordens das coisas, né? Você inverteu. Sim. Eu segui, porque no forma de lançamento, você é o expert. Sim. E aí eu trabalhei todos esses anos para criar prova social, para criar autoridade. Eu fiz toda aquela situação. Então, no ano de 2016, eu já comecei a fazer palestras, a vender mentoria. Então, já passaram pela minha mão, assim, muitos empresários de mentoria, mastermind. A gente já teve nosso mastermind.
Então, assim, o que a gente construiu em Rondônia, as pessoas que a gente impactou e a forma que impactou... Porque você pensa, Marcela, Rondônia, quantas pessoas ali que tiveram as oportunidades de conhecimento que eu tive? Pouquíssimas. Até a nível Brasil. Sim. Então, você imagina um empresário poder sentar na minha frente e eu poder compartilhar essas experiências sem ele precisar pegar um avião, vir para São Paulo, sem precisar fazer todos os investimentos que eu fiz. Não, e o mais importante é essa pessoa confiar em você. Saber que ela vai te pagar e vai dar certo. Porque ela sabe que você é um expert. Isso é uma das coisas que não tem preço aqui dentro. A pessoa confiar e falar assim, eu sei que vai dar certo porque você é muito bom. Mas conta um pouquinho pra mim como é que foi essa experiência de subir no palco. Uma pessoa que sonhava em empreender, que era chamada de maluco, porque trabalhar na internet em 2015, 2016 Sim. era coisa de maluco. Vamos combinar. Era. Ninguém tava na internet. Tudo era físico, tudo assim. Quem tava na internet era muito bobo, era só pra ver Facebook, muito Sim. pouco, né? Você sabe. Me conta como é que foi a experiência de subir no palco, de sair de maluco, esse cara é doido de trabalhar na internet, pra subir no palco e ensinar as pessoas. Então, quando eu fiz a formação em PNL, eu coloquei uma meta, que em 2 anos eu seria uma referência na minha região, em marketing digital e desenvolvimento humano. E essa meta, ela tinha essa data, que era 2 anos, e tinha um número de pessoas, que a pergunta era assim, quando você vai saber que você se tornou uma referência? Eu falei, quando eu tiver uma palestra para 200 pessoas. Quando eu der uma palestra para 200 pessoas. É bastante gente. E quando você vai dar essa palestra para 200 pessoas? Em até 2 anos. E 8 meses depois, eu tinha 300 pessoas na minha frente, eu dando uma palestra. E a sua meta de sucesso veio rápido. Assim, pra gente que tá vivendo não é rápido, mas se você botar em questão de tempo, foi rápida. Então, muito rápido eu consegui já ser uma referência na minha região. Né? Em 2017, nós fizemos um evento lá para 1.000 pessoas, levamos 2 palestrantes internacionais, um evento lindo, que desde lá nunca foi visto nada igual. E ainda digo mais, tá? Ainda digo mais. Eu tenho surpresas com o João pra vocês, tá? O João vai me proporcionar uma coisa linda também. Mas eu costumo dizer aqui que nem tudo é por dinheiro. A gente quer ser reconhecido pelo Sim. que a gente faz de bom. Assim, nem tudo é só sobre ganhar dinheiro. Sim. Porque, olha a forma como você fala. A gente fez um evento lindo pra milhares de pessoas e nunca... Isso a gente quer essa relevância. A gente quer passar para as pessoas o que a gente tem de bom. E eu gosto de me relacionar com pessoas que têm o mesmo ideal que eu. E eu acho muito bacana, João, que as suas metas sempre foram muito claras. Lá atrás, eu quero ter uma concessionária de carros. Sim. Pé direito alto, de esquina. Eu quero entrar nessa empresa e ser vendedor. Eu quero, em 2 anos, fazer uma palestra para 200 pessoas, porque eu vou saber que eu vou ser uma referência. Eu sempre comento isso, que as suas metas têm que ser claras. Sim. O famoso quadro dos sonhos. Por mais que sejam, às vezes, nem metas tão grandes, eu quero viajar para outro estado. Eu quero trocar de carro. Sim. As nossas metas têm que ser claras. A gente tem que colocar na nossa cabeça o que a gente realmente quer. Pode ser muito grande. Pô, eu com 26 anos, botar na minha cabeça, eu quero comprar um apartamento de frente pra praia. Você, até 2 anos, eu acabei de fazer o curso de PNL. Sabe o que fez eu acordar pra vida quando eu tava lá em Manaus? Já com, acho que, não sei se eu tinha 26 ou 28 anos. Mas eu tinha uma meta muito clara também, que era ter R$1 milhão com 30 anos de idade. E você alcançou essa meta? Demorou um pouquinho mais. Mas o fato de eu ter essa meta, quando eu tinha 28, me fez pensar, e aquela minha meta de ter R$1 milhão com 30? Eu tô com 28, eu tô devendo meio. Como assim? Pra ontem, eu preciso eu preciso urgente. Fazer alguma coisa. Hoje eu tenho 35 anos, né? Demorou um pouco pra chegar nessa meta. Só que ela me fez acordar. E eu tenho... Tem alguns amigos, eu compartilho isso com poucas pessoas, mas eu tenho um amigo que gravou muito isso e toda vez ele me manda mensagem. Eu tenho uma meta de que aos meus 50 anos eu vou faturar o meu primeiro bilhão. Ufa! Vamos? Então... Vamos colocar isso como meta? Eu tenho 15 anos aí de estrada pra chegar nisso. Eu tenho 22. Vamos atrás dessa meta? Esses 7 anos não vão separar a gente. Vamos atrás dessa meta? 1 bilhão? Porque eu vou falar pra você. Se pegar o que você fez nos seus últimos
15 anos. E o que eu fiz nos últimos 15 anos e o conhecimento que a gente tem hoje, fica muito claro de que isso é totalmente real e possível. E o que me conforta, João, não é ter a condição que eu tenho hoje, não é sobre os meus bens materiais, sobre os seus bens materiais. É saber que a gente tem conhecimento suficiente para que isso se torne possível. A gente está falando de R$1 bilhão. 1 bilhão. Sai na lista da Forbes. Os bilionários brasileiros. A gente sabe que a gente tem conhecimento. E foi o que você falou lá da palestra do Érico Rocha, que você viu, Flávio Augusto. Competência. A gente atingiu o nível que a gente tem competência para chegar até lá. Isso é o que eu costumo dizer. O dinheiro não paga isso. O que a gente tem não paga isso. Saber que a gente tem competência. Se a gente quebrar hoje, a gente pode se levantar e se reerguer amanhã. Porque a gente investiu na gente. Se eu quebrar hoje, eu faço R$1 milhão muito mais rápido do que... O primeiro milhão. Do que os outros. Sim. Você vê Donald Trump, né? Donald Trump quebrou, era bilionário, quebrou, ficou devendo bilhões, voltou e ainda foi presidente dos Estados Unidos. Isso não que ele seja um exemplo de homem ou de pessoa. Mas você falando de empreendedor, de negócios. Como empresário. Cada um com a sua opinião sobre ele. Mas em relação a negócios... Não podemos negar. Sim. Né? E eu costumo dizer assim, se a pessoa deve R$1 bilhão, ela tem R$1 bilhão. Ela já teve. Sim. Pra dever, como você falou. Não é qualquer pessoa que deve R$500 mil quando você devia. Então, assim, quando você deve R$500 mil, cara, você já teve esse R$1 milhão pra dever. Então, é isso. Então, assim, João, foi um prazer ter você aqui. Vai ser um prazer fazer negócios com você. Um cara que tem essa estrada gigante, que eu passei um pedacinho e que, assim, eu tô todo do seu lado, tô vendo, eu não preciso passar por essa estrada, porque você já me ensinou. Então, em tantas coisas que você passou, você consegue hoje me ensinar, ó, Marcelo, não vai por esse caminho aqui não, porque por esse aqui é um pouco mais fácil. Esse aqui é um pouco mais retilíneo, não vai por esse aí não. Então, eu costumo dizer isso, que nós somos as somas das pessoas que nós andamos. Sim. Então, um prazer ter você andando comigo. Obrigado. E com certeza isso aí foi só o começo. Primeiro Avalanche Cast com o João e espero ter muito mais Avalanche Cast com você, João. Prazer. Obrigado, Marcela. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Deixa o comentário aí por que valeu a pena estar com a gente. Pergunta segue lá tudo. no Instagram, joaneto.co. Vou colocar o @ do João para todos vocês seguirem. Seguirem o João e deixar aqui, perguntar o que vocês querem saber, se vocês ficaram com alguma dúvida sobre a história do João. O que vocês querem saber mais dele para eu poder colocar em outro Avalanche Cast para vocês entenderem um pouco mais, se alguma coisa não ficou clara. Apesar de que o João é um mestre de cerimônia, ele fala muito bem. É até difícil fazer pergunta para ele porque ele tem resposta para tudo. A gente só tá encerrando agora... Porque eu tenho que ir pra Campinas daqui a pouco, pegar o voo e voltar pra Porto Velho, pra minha casa, que eu já tô aí há 15 dias quase fora. Sobre Senão a gente tinha falado bem mais sobre aqui. liberdade de tempo, né, João? Da gente viajar e tá aqui... Hoje é que dia? Terça-feira? É. A gente tá aqui em São Paulo, eu do Rio, você de Rondônia, a gente tá em São Paulo, se encontrando. Você já tinha imaginado isso? Já estivemos juntos em Cabo Frio, em Búzios, Cabo Frio. Há quantos dias? 10 dias? 15 dias atrás, estávamos lá. Exatamente. Você saiu de Rondônia, foi pra Búzios, Cabo Frio, aqui na pontinha do mapa, já tá aqui em São Paulo, já vai voltar sobre a liberdade que é o nosso trabalho. Você imaginava isso quando você estava de carteira assinada? Ou quando eu também estava de carteira assinada, que você ia conhecer uma pessoa de Cabo Frio e você de Rondônia? Não imaginava nem essa conexão e nem então outras conexões extraordinárias que a gente faz. Mas é isso então, João. Prazer estar com você. Até a próxima. Obrigado, até mais.